Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Quero desde já agradecer o convite, Pedro Damasceno, pastor Jean. Quero agradecer o convite e, igual ele falou, eu também posso dizer que você é um exemplo aqui no meio dessa Jubraca, irmão. No meio de toda essa região de Tatuí, com certeza você é um exemplo. Quero trazer a saudação do meu pastor Claudinei, que deu sua bênção para mim estar aqui pregando hoje, ministrando a palavra do Senhor. Quantos recebem a bênção do meu pastor? Amém? Vamos estar lendo em 2 Samuel, no tema desta noite, capítulo 6, versículo 11. Segunda Samuel, capítulo 6, versículo 11. Quantos encontraram, diga amém. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu. Durante 3 meses, o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Amém? Somente até aqui, podeis se assentar. Uma palavra... Deus tinha colocado uma outra em meu coração, aí eu vi o tema, comecei a meditar no tema, eu falei, Deus colocou uma palavra no meu coração, mas se tem um tema, com certeza Deus usou alguém para escolher aquele tema para eu estar ministrando nessa noite também. Então, pensando nesta palavra, estudando esta palavra, não tem como eu falar da arca do Senhor, que é o tema, trazendo a arca de volta, sem falar no tabernáculo. Sem falar da promessa que Deus fez lá em Êxodo. Se os irmãos quiserem, vão acompanhando, eu gosto de ministrar e citando vários versículos durante a pregação. Lá em Êxodo, no capítulo 25, que Deus dá a ordem de como seria construída a Arca da Aliança e como ela representaria a presença do Senhor aqui na terra. Para quem não sabe, a arca do Senhor é a presença do Senhor que esteve aqui na terra. E no capítulo 25, do versículo 10, versículo 8, farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Aqui Deus está falando com Moisés. Moisés subia direto para o Monte Sinai, sempre para falar com Deus. E todas as vezes Deus revelava algo no coração de Moisés. E uma delas foi sobre o tabernáculo, como era para ele construir aquele tabernáculo, a arca da aliança, o propiciatório, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, enfim, eu vou falar sobre tudo isso nesta noite. E se nós formos para o capítulo 24, preste atenção, versículo 15. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou a Moisés. Agora olhe, aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Perceba que quando você está na presença de Deus, não é só você que vai ver a presença de Deus em si mesmo. Aqui Moisés tinha esse costume de estar subindo ao monte, e os israelitas, quando viram ele lá em cima do monte, viu que a glória do Senhor era como um fogo consumidor, o fogo no alto do monte que estava com ele. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então ele dá essa ordem para Moisés construir o tabernáculo. E a primeira coisa que ele ensina é como seria a construção da Arca da Aliança. Versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento,
66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Revista a arca de ouro puro. Coloque esse revestimento por dentro e por fora. Ponha um remate de ouro ao redor da arca. Mande fundir 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Faça também cabos grossos de madeiras de acácia e revista-os de ouro. Passe os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles. Guarda essa informação. Deus mandou tudo milimetricamente, como que é a palavra certa? Isso, Deus fala tudo exatamente no seu lugar. Perceba que ele fala os centímetros. Normalmente, se você for ver construções antigas, ele cita côvados. Agora, quando se fala da presença do Senhor, não é de qualquer maneira, não. Ele fala, passe os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. E você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. Logo após dessa construção da arca, que acontece lá no capítulo 37. Se nós formos agora para o capítulo 37, nós vamos ver que Bezalel fez a arca, conforme as instruções que Deus ordenou a Moisés. Exatamente da mesma maneira, está escrito do mesmo jeito. De 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura, 66 de altura, revestiu de ouro puro por dentro e por fora. Exatamente da maneira que Deus pediu para Moisés. Agora, ele manda fazer o propiciatório, ou seja, a tampa do baú da arca. A arca é basicamente um baú, e o propiciatório é a tampa dela. Fez também o propiciatório, versículo 6, do capítulo 37, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades deles. Os querubins estendiam suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Se nós formos ver algumas imagens da arca, vemos exatamente o que está escrito aqui. A arca da aliança, os cabos que eram usados para carregar ela, 2 anjos em cima, com as asas um encostando no outro, formando uma aliança. Ali está o significado da aliança. A arca da aliança se forma ali nas asas dos 2 querubins, porque Deus está acima dos querubins. Deus está acima de todos. E a presença do Senhor era a arca. Ele manda fazer para Deus estabelecer a presença dele aqui na terra, como eu li lá no capítulo 25. Farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. A gente vai ver que Deus já falava assim com o povo, mas ele queria de uma maneira maior, para que eles fossem entregar suas ofertas, fossem entregar os sacrifícios no tabernáculo, que somente o sacerdote poderia fazer isso. Se nós formos continuar, vamos ver a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o altar do incenso, o óleo sagrado, o altar do holocausto, a bacia de bronze, o átrio, o cortinado, as outras vestes sacerdotais, a obra do tabernáculo e o véu. Tudo isso dentro do tabernáculo. Se nós pegarmos para ver e estudar somente o tabernáculo, vamos ver que na entrada dele, você entrava pelo tabernáculo, já se deparava com o altar. Ali era onde o sacerdote fazia os sacrifícios e entregava as ofertas para o Senhor. Após o altar, tinha a bacia de bronze.
Para que era essa bacia? Para eles lavarem suas mãos antes de entrar na presença do Senhor. Guarda esse detalhe. Se nós formos para o capítulo 30, versículo 20. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água, para que não morram. Também quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Ou seja, ele fazia esse caminho, entregava o sacrifício para o Senhor, e depois, para poder entrar na presença do Santo dos Santos, ele tinha que lavar as suas mãos, para poder entrar na presença do Senhor. Guarde essa informação, não é de qualquer maneira que você vai entrar na presença do Senhor. Você tem que entrar na presença do Senhor de mãos limpas. Entregue o seu melhor para o Senhor, mas lave suas mãos também, para poder entrar na presença dele. Não é de qualquer maneira. Deus mandou fazer tudo certinho, para que ele possa ser adorado através disso. Se nós continuarmos a ver a palavra agora, que é o tema desta noite, em 2 Samuel, no capítulo 6, vamos ver que a arca já não está mais no tabernáculo, ela está na casa de Abinadab. Estudando esta palavra, a gente vê que lá em Êxodo, no capítulo 37, ela foi capturada pelos filisteus. Em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11, vai dizer que ela foi capturada pelos filisteus. Nisso, os filisteus estavam numa guerra com Israel, venceram a guerra e roubaram a arca. Agora, continuando, vamos ver em 1 Samuel, capítulo 7, que começou a vir pragas sobre os filisteus, porque eles haviam roubado a presença do Senhor. E então eles decidem devolver a arca. Decidem devolver a arca para Israel. Então a arca vai parar na casa de Abinadab. No meio do caminho, Davi, sendo rei, ele estava sendo rei da cidade de Sião, a qual era chamada Jerusalém, colocou o nome de Sião, e ele queria fazer daquela cidade a cidade do Senhor, queria construir o templo para o Senhor, a presença do Senhor, a arca do Senhor estar na cidade. Então, ele pega a arca que está na casa de Abinadab. No versículo 3 do capítulo 6, 2 Samuel, puseram a arca de Deus numa carroça nova, e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Lembra que eu falei para você prestar atenção naquele detalhe sobre ter os cabos para você carregar a arca do Senhor? Agora olha aqui, que eles puseram a arca do Senhor numa carroça. Eles queriam facilitar o caminho da casa de Abinadab até a cidade de Davi. Queriam facilitar a maneira de levar a presença do Senhor. Não, Deus quer que você carregue ela nos seus ombros. Ombro é responsabilidade. E quando você tem algo no seu ombro, é uma responsabilidade enorme, e ainda mais a presença do Senhor. Agora, eles vão querer facilitar esse caminho com uma carroça e mandam que 2 bois puxem a presença do Senhor. Não é dessa maneira. No versículo 6, quando chegaram à eira de Nacou, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou naquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Pérez Uzá é basicamente a lamentação de Uzá,
que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, porque ele tocou na arca do Senhor. Mas lembra do que eu falei? Se ele tivesse carregando a arca do Senhor nos seus ombros, será que teria acontecido isso? Será que os bois teriam tropeçado no meio do caminho e ele estendido sua mão para tocar na arca? A gente não pode tocar na arca de Deus, entrar na presença de Deus com as mãos sujas. Já estavam fazendo de uma maneira errada, levando a presença de Deus de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que a gente deve levar a presença do Senhor. A gente deve levar ela conforme o Senhor ordenou. Se Ele mandou fazer daquele jeito, é porque é para ser levado daquele jeito. Se Deus tem uma promessa para você, faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer, que com certeza Ele vai cumprir na sua vida. Então Uzá, ele toca ali na arca e acaba morrendo. Davi fica irado. A Bíblia vai dizer que ele fica irado e também teve medo. Agora ele diz, no versículo 9, como poderei levar comigo a arca do Senhor? Versículo 10, Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Agora imagina comigo, Davi ficou com medo, talvez imaginando, nossa, como que eu vou levar a presença do Senhor? Qualquer deslize meu, se eu tocar na arca, eu posso acabar morrendo assim como Uzá. Então eu vou mandar para a casa de Obed-edom, lá não tem risco de acontecer isso comigo. Agora aqueles que estavam olhando ali ao redor, meu Deus, levaram a arca do Senhor para a casa de Obed-edom, a mesma arca que trouxe pragas para os filisteus, a mesma arca que matou Uzá, agora está na casa de Obed-edom. Mas se nós formos para o tema desta noite, capítulo 6, versículo 11. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Aquilo que parecia ser um fracasso para todo mundo ficou de olho, talvez julgando, falando, pronto, agora Obed-edom vai morrer, seus filhos vão morrer, mas não, ficou lá durante 3 meses e o Senhor abençoou a ele e toda a sua casa, porque Obed-edom fez da maneira certa, ele adorou ao Senhor da maneira certa, não foi de qualquer maneira não, e assim o Senhor abençoou a ele e toda a sua casa. Agora aqueles mesmos que diziam lá atrás, meu Deus, agora ele vai morrer, olha no versículo 12, avisaram o rei Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Eu quero dizer aqui nesta noite que aquele mesmo que falou para você que você ia cair, Deus vai levantar e Ele mesmo vai ser testemunha que você vai estar sempre na presença do Senhor. Avisaram o rei Davi, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Agora Davi com alegria diz, vai com alegria até a casa dele e trouxe a arca da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Davi, sendo um servo de Deus, temente, que desde sua adolescência já expulsava demônios através da harpa, louvando ao Senhor, estava aqui agora fazendo da maneira correta. Agora sim, Davi fez da maneira correta, ao invés de estar levando a presença do Senhor de qualquer maneira, ele estava levando a presença do Senhor da maneira que deve ser levada. Versículo 13. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Perceba que antes estava levando com bois na carroça. Depois de ver o que Deus fez na vida de Obed-edom, agora ele vê, não, Senhor, eu errei, eu falhei. Agora eu vou buscar a arca e fazer da maneira certa. Veja, versículo 13. A arca, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi
e um animal gordo. Se nós formos olhar para a geografia agora, vemos que a casa de Obed-edom ficava mais ou menos a 6 quilômetros da cidade de Davi. Agora imagina, a cada 6 quilômetros, dava 6 passos, parava, sacrificava um animal para a glória do Senhor. É dessa maneira que você deve levar a presença do Senhor. Não é querendo facilitar ela, colocando numa carroça, mandando bois carregar. É você que deve carregá-la nos ombros. Você dá 1, você dá 2, 3, 4, 5, 6 passos. Levanta um altar para o Senhor. Sacrifica ali, entrega o seu melhor para o Senhor. Agora você vai, dá mais 6 passos, levanta outro altar ao Senhor e adora ao Senhor. Eu vou falar até a igreja entender. Você vai dar mais 1, 2, 3, 4, 6 passos, levantar outro altar e adorar ao Senhor. Aleluia. Agora você vai ver que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Versículo 16. Agora presta atenção novamente. Todos, talvez agora, vendo que Obed-edom foi abençoado, Davi quis levar a bênção para ele também. Agora a alegria de Davi vai incomodar as outras pessoas. Quando você está na presença do Senhor, quando você está fazendo da maneira certa, vai ter sempre alguém que vai se levantar, vai ter sempre alguém que vai querer atrapalhar a sua trajetória. Versículo 16. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, e ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eu já vi o pastor Jean dirigindo cultos aqui. A última vez que eu vim com o meu pastor, ele veio ministrar. E você vê a alegria que é o pastor aqui dirigindo o culto. Essa mesma alegria pode incomodar muitos. Muitos podem fazer como Mical ao ver Davi, desprezá-lo no seu coração. Mas não sabe que a cada 6 passos ele levantava um altar e adorava ao Senhor. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Agora eu quero convidar você a fazer a mesma coisa que Davi fez. Ele, além de levá-la, ele colocou ela sobre uma tenda. Ou seja, ele cuidou da presença do Senhor e ainda com ela lá, ele continuava entregando sacrifícios. Tem gente que pode se acostumar. Sabe como? Como Abinadab. Você, se for olhar a história de Abinadab, você vai ver que a arca ficou por 20 anos na casa de Abinadab. E cadê a bênção na casa dele? No fim, um dos seus filhos foi morto por tocar na arca da aliança. Tem gente que acaba se acostumando com a presença do Senhor. Talvez ali no primeiro dia ele recebeu, quando os filisteus devolveram, ele recebeu com a maior alegria a presença do Senhor. Quem sabe ele também não fez uma tenda como Davi, mas se passou o tempo, se acostumou com a presença do Senhor, foi deixando de lado, falando, hoje eu não vou entregar nada não, hoje eu não vou dar o meu melhor não, eu não tenho nada para entregar. Ficou por 20 anos lá. E quando ele vai para a casa de Obed-edom, a arca do Senhor, somente por 3 meses, ele abençoou a ele e toda a sua casa. Se você tratar a presença do Senhor como ela deve ser tratada, você entregando o seu melhor para o Senhor, você vai ser abençoado. Não tenha dúvida disso. Se você faz da maneira correta, se você entrega uma verdadeira adoração, porque ele vai dizer que ele está à procura de verdadeiros adoradores. E quantos estão aqui para adorar a Deus em espírito e em verdade? Versículo 18. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas,
Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Agora, além de Davi ser abençoado, ele abençoa quem estava com ele. Se você está com a presença do Senhor, além de receber, você vai ter para dar. Amém? Quantos creem nessa palavra? Se você receber a bênção do Senhor, você vai ter para entregar para muitas pessoas. Você vai ser como Davi, receber ela, continuar entregando o seu melhor para Deus, e aí você vai ter para entregar para muito mais. A mesma que falou de Davi agora é repreendida por ele, no versículo 20. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas e dos seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do... Quando você está na presença do Senhor, não se importe com a opinião dos outros. Você fez para a glória dele. Não foi para agradar ciclano, não foi para agradar fulano, foi para agradar ao Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei. Aleluia. Agora eu quero ir lá para o Salmos 23, uma palavra muito conhecida. O salmo que foi escrito por Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Um salmos que todos conhecem. Mas pare para analisar cada versículo. Não é só de uma maneira que o Senhor vai estar contigo, Ele vai estar em todas as maneiras. Vai pôr você na presença dos seus adversários e vai ungir você com óleo. Ele vai estar contigo no vale da sombra da morte e não vai deixar faltar nada para você. E um versículo que o pastor leu, eu marquei aqui porque eu quero ressaltar. Filipenses, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o final do dia de Cristo Jesus. A mesma linhagem, se você for continuar a história de Davi, vai nascer Jesus. Ele prometeu e Jesus veio. Jesus morreu e voltando para a história do tabernáculo, você lavava as suas mãos para entrar na presença do Senhor. Para chegar até a Arca da Aliança, havia um véu. Quando Cristo morreu, esse véu foi rasgado. E você pode entrar na presença dele em todos os lugares. Aonde você estiver, na igreja, na sua casa, no seu trabalho, na escola, Deus vai estar contigo em todos os lugares. Porque esse véu que havia entre a presença do Santo e do Santíssimo, que era a Arca do Senhor, foi rasgado para que você pudesse entrar por ele. Se nós formos estudar somente esse véu, vamos ver que ele era um véu espesso, ou seja, grosso e pesado, porque se nós formos olhar, antigamente eles faziam os panos muito mais rígidos do que hoje em dia. Eles pegavam, vai ter versículos especificando que era com 72 linhas, enfim. Se você for prestar atenção nesse detalhe, que o véu era espesso, para entrar por ele, não tinha um corte ali.
ele foi estendido sobre 4 pilares. Lá em Êxodo vai falar, pega para ler, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo. Ele vai pedir para colocar esse véu sobre 4 pilares, porque era um véu pesado. Sabe por quê? Ele entregou o sacrifício, foi, lavou suas mãos, entrou na presença do santo. Agora, para entrar na presença do Santíssimo, havia o véu. Por ser um véu pesado, ele tinha que se ajoelhar. Ele tinha que levantar aquele véu e passar por ele para entrar na presença do Santíssimo. Quantos entenderam isso? Você não entra na presença do Senhor de qualquer maneira. Você tem que se ajoelhar. Você tem que entregar o seu melhor, lavar as suas mãos e se ajoelhar diante da presença do Senhor. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos fazer a oração